Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Durante essa semana nós estamos vendo o começo do livro do Êxodo, quando surge então o povo de Israel no Egito e como eles passam de servos para escravos e finalmente de escravos para seres livres, pessoas livres que abandonam o Egito e vão então para a Terra Prometida. Nós estamos no começo da história ainda, nós já vimos quem era o povo de Israel, quem era o faraó que dominava, os faraós, que governavam o povo de Deus. Nós também vimos o contexto das pessoas que viveram, como o povo de Israel vivia como escravo ali no tempo dos faraós. E hoje falaremos então, terça-feira, dia 1º de julho, sobre as parteiras hebreias. Nesse período, dessas parteiras hebreias que nós vamos falar aqui na Palavra de Deus, o faraó que governava o Egito se chamava Tutmés ou Tutmoses I. Ele emitia um decreto de morte. Todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser jogados no rio Nilo. Era uma oferenda ao rio. O rio Nilo era um deus que as pessoas adoravam ali no Egito. Esse deus, então, receberia os meninos hebreus como sacrifícios vivos, que não era exatamente uma prática egípcia. Os egípcios não tinham bem essa prática de sacrifícios de pessoas, mas eles decidiram ali, Tutmoses I, sacrificar os meninos hebreus para que, não tendo meninos, não houvesse força para lutar no exército contra talvez uma futura invasão de inimigos e que Israel então pudesse se aliar aos seus inimigos. Isso aconteceu durante o período desse rei, esse faraó do Egito. Mas a Bíblia nos conta o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, esse Tutmoses I, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for menino, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. O faraó era considerado um deus vivo, o filho dos deuses, o representante dos deuses no Egito. Faraó significa casa, proteção, também é traduzido como rei ou grande imperador do Egito. E essas mulheres afrontaram esse Deus vivo, obedecendo ao verdadeiro e único Deus, elas protegeram os meninos. Então, olha o que acontece no texto bíblico, verso 18 do capítulo 1. O rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó, a faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Então elas enrolaram o faraó e disseram o seguinte: olha, infelizmente a gente chegou, já era tarde. Vejam, Deus não está dizendo aqui, na palavra dele, que Deus abençoou essa mentira. Não era isso que acontecia, não. Elas eram mulheres normais, as hebreias, e precisavam de ajuda para ter seus bebês. Mas essas moças resolveram temer a Deus do que temer aos homens. E por isso o texto bíblico diz: e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Olha só que bonito. Deus viu que elas não estavam exatamente certas, elas estavam mentindo, mas mesmo assim as abençoou, porque elas estavam protegendo os meninos do povo de Deus. E o texto, capítulo 1, termina com o verso 22, dizendo assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Isso cria então um contexto de morte que acontece nos momentos em que Moisés nasce. E isso é muito parecido com o que acontece com Jesus também. Olha o paralelo com a história de Jesus. Quando Jesus nasce, o rei Herodes manda que todos os meninos também fossem mortos. E da mesma forma que Deus protegeu Moisés, Deus protegeu Jesus. José e Maria pegam o menino Jesus e partem, sabe para onde? Para o Egito. E no Egito eles ficam, essa família, a família de Jesus é protegida da ira do grande rei Herodes. Olha como as coisas acontecem, Como Deus vai trabalhando através da história para livrar o seu povo, os seus filhos escolhidos. Deus abençoou essas parteiras porque elas temeram a Deus. E eu pergunto a você, e você, teme o Senhor? Teme e confia no Senhor Jesus como seu grande Senhor e libertador da sua vida? Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre os faraós e reis do Egito
E eu quero falar para vocês então mais um pouquinho do contexto, a partir agora do capítulo 2, porque nós já vimos o capítulo 1 do livro do Êxodo, explorando um pouquinho mais os detalhes para entendermos como e onde Moisés nasce, né? Sabemos então que existe essa grande perseguição durante esse momento, assim também como acontece com Jesus. E assim também com todos nós, né, que vivemos e escolhemos estar com Jesus. Porque o inimigo de Deus que governa esse mundo também quer nos destruir, mas Jesus nos salva, Jesus nos protege. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por nos proteger, por ter um plano para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor sempre nos faz prosperar quando estamos com Jesus. Obrigado por tuas bênçãos, em teu nome pedimos e agradecemos. Amém. Fica com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.